Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor André e hoje na aula de número 1 nós vamos introduzir aí os conceitos a respeito de física. Então vamos lá, vamos comigo. O que seria física, né? Qual que é o objetivo? Para que a gente tem que aprender física? Primeiramente, olha que texto bonito, né? O nosso objetivo é apresentar a você que está ingressando no ensino médio a física como um corpo de conhecimento construído pelo ser humano que possibilita ampliar a compreensão da natureza e desenvolver a tecnologia, utilizar essa compreensão para prever e discutir fenômenos, opinar sobre a melhor maneira de dispor de recursos naturais, evitando riscos, garantindo e melhorando a qualidade de vida e convivendo pacificamente com seus semelhantes. Além disso, serve também para passar no vestibular, né? A gente sabe. Bom, o que seria física? Física ela vem da origem, a palavra grega physique, né, que significa natureza. Então ela está ligada aí ao conceito de estudo da natureza. Propriamente seria o estudo dos fenômenos da natureza. Já já a gente vai entender o que seriam esses fenômenos, tá? A física ela se desenvolve aí sempre pelo método científico, né? Tendo as observações dos fenômenos, experimentando e elaborando essas teorias aí para a gente conseguir sempre evoluir no nosso conhecimento, né? E ele procura descrever, né, e prever, né, o futuro baseado nas nossas experiências no mundo hoje, né, no presente. Bom, ela também possibilita a invenção aí de tecnologia, né? Então basta a gente falar das invenções. Eu destaquei aqui a roda, né, como sendo uma das maiores invenções da humanidade, feita há 6 milênios atrás, 6.000 anos atrás. Bom, o que seriam os fenômenos naturais, o objetivo de estudo da física? Então, a palavra fenômeno significa alguma coisa, um acontecimento, né? Uma transformação. E ele pode ser dividido em fenômenos físicos e químicos. Tá? Os fenômenos físicos são aqueles que, pela natureza, a natureza não se modifica, ou seja, a substância permanece sempre a mesma. Nós temos aqui um exemplo aqui nessa figura aqui ao lado, a água, né? A água no estado líquido, gasoso e sólido. Então veja que eu tenho sempre a substância água. E aqui ele sofre algumas transformações, mas essas transformações não mudam a natureza, né? Sempre a gente está falando da água. Diferente, por exemplo, se a gente pegar aqui uma combustão, né? A combustão nós temos dois elementos aqui, né? O comburente e o combustível, que se transformam aqui num produto. Então eu posso colocar aqui o oxigênio e o carbono, né? O carvão se transformando aí em dióxido de carbono. Então veja que eu estou mudando a natureza dos elementos, mudando as moléculas ali envolvidas, né? Os átomos eles se rearranjam de maneira diferente. Nisso então tem um processo químico. Então a diferença entre fenômenos físicos e químicos é essa. Físicos não se altera a natureza, químicos se altera a natureza das substâncias. Aqui tem outros, né? Outros fenômenos aqui espalhados aqui para a gente poder brincar aí qual seria físico, qual seria químico. A gente vai fazer isso na sala de aula. Bom, método científico que foi falado anteriormente. Para que serve o método científico? Basicamente, ele é a maneira com que nós cientistas conseguimos encontrar o conceito de verdade das coisas, né? E elaborar as nossas teorias. Então, ela é bem baseada aí naquele trinômio, né, de observação, experimento e teoria. Sempre observação, experimento e teoria. Então, nas observações, né, os cientistas eles observam e veem ali a problemática envolvida nesses fenômenos, né, para poder elaborar algumas hipóteses. Depois eles experimentam essas hipóteses, né, faz o teste. Sendo um teste positivo, né, nós temos a elaboração das teorias. Sendo negativo, a gente volta e reelabora a hipótese. Então veja que ele é sempre um método cíclico. Né? A ciência está sempre colocando um ponto de interrogação, nunca é um ponto final da história. Então, sempre que a gente se depara aí com um problema, né, uma problemática na nossa teoria, a gente volta e reformula a nossa hipótese até que o resultado seja plenamente satisfatório. Então, veja que é um ciclo infinito aí, o método científico sempre procurando o conceito de verdade. E isso nos traz também a nossa evolução científica, nos demanda a tecnologia, né? O que seria tecnologia? Seria o produto desse conhecimento que a gente está gerando. Então, o desenvolvimento tecnológico, né, ele está intimamente associado aí à evolução científica e às necessidades sociais.
a tecnologia vem para tornar a nossa vida mais fácil, né? Então, o ser humano, ele produz conhecimento e, como ação, o conhecimento gera tecnologia para facilitar a nossa vida. Eu destaquei aqui um aparato tecnológico que é um observatório aí de neutrinos no Japão, numa universidade do Japão. Ele é gigantesco. Isso aqui é um barco mesmo, tá? Nós temos aqui um barquinho aqui dentro. Esse é bem interessante. Dá uma olhada na internet, tá? Como que eles fazem para observar os neutrinos vindo aí do cosmos. Bem legal. Bom, a física, Galileu Galilei já dizia, né? A matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Infelizmente, a gente precisa da matemática para poder embasar a nossa ciência. Por que a matemática, professor? Porque a matemática ela traz justamente o conceito de que é verdade, né? Então, 2 mais 2 são 4 e são 4 em qualquer lugar, seja aqui no planeta, Terra, na Lua. 2 mais 2 seria, a matemática seria a linguagem universal, né? Se o alienígena chegar aqui na Terra, ele com certeza vai falar através da matemática, porque seria a linguagem universal. E ela traz o conceito de verdade, né? 2 mais 2 são 4 e pronto, acabou. Não tem o que discutir, é um resultado exato. Então a matemática, a física, ela se baseia, ela precisa, né, da matemática para poder trazer justamente os conceitos a respeito da verdade, né? E também, claro, né, para analisar não só qualitativamente, mas também quantitativamente. A gente precisa da matemática para comparar, estimar e calcular. E aí entram as fórmulas na física, né? Vocês já devem saber que a física é o dragão aí das disciplinas, né? Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças por conta dessas fórmulas. E por que a gente tem que usar essas fórmulas? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta de nada a gente usar a fórmula se a gente não souber o significado dela, tá? Então a gente tem que sim priorizar o conhecimento do fenômeno para depois entender o raciocínio e só então aplicar as fórmulas, tá? Isso vai ser um exercício durante o nosso ano aí, durante todo o ensino médio, na verdade, para a gente se acostumar aí com essas fórmulas, a aplicação dessas fórmulas. Mas antes eu ressalto aqui que ela não é um ponto de partida, tá bom? As fórmulas não é um ponto de partida do pensamento, e sim justamente o resultado de um pensamento, tá bom? Então a gente vai construir junto aqui essa linha de raciocínio e treinar nas nossas aulas. Vocês não vão se perder, mas a gente vai precisar da matemática? Sim, vai precisar de um bom embasamento matemático aí para guiar as nossas aulas, tá bom? E o que seriam então as grandezas que a gente pode comparar, estimar e calcular, né? O que seriam essas grandezas físicas? Bom, todos os objetos têm propriedades, né? Então a gente pode analisar essas propriedades, por exemplo, a cor de um objeto, a forma, né? O formato, composição, velocidade, a massa, o volume. Então veja que eu tenho várias coisas que eu consigo analisar olhando apenas ali um objeto, um corpo, né? Eu consigo medir esse corpo de várias maneiras. Então quando a gente fala de grandezas físicas, a gente está falando apenas de medidas. E o que seria então uma medida? Uma medida não é nada mais do que uma comparação. A gente compara com alguma coisa que a gente conhece. Né? Tem um menino aqui medindo o tamanho da carteira com os palmos, né? Então o que ele está fazendo? Ele só está comparando quantas mãos dele cabe aqui, né, na carteira. Então nada mais é do que um valor numérico, né, que é o número de vezes que esse padrão se repete dentro da grandeza aí considerada. Tá bom? Vou ressaltar três aqui. A primeira é o comprimento, que é uma medida de espaço. Em 1889 foi definido aí um padrão e depois ele foi mudado, né? Aliás, perdão, em 1799 foi definido o padrão e foi mudado depois em 1889 por uma barra X, né? Um formato de X feito de platina e irídio, dizendo, né, que essa barra tinha um tamanho de 1 metro. Então, várias dessas barras foram produzidas aí, espalhadas pelos países, né, para que eles pudessem fazer as suas comparações. Então, quando um país fala, eu sei o que são 2 metros, o outro tem que entender porque os dois têm que ter a mesma barra e comparar da mesma maneira. É claro que essa barra ela foi substituída com o passar do tempo, né? E hoje o que a gente define como sendo metro seria a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo muito pequeno aí. Porque a velocidade da luz é uma coisa muito absurda, muito grande, né? São 300 mil quilômetros a cada 1 segundo. Então veja que é uma distância, seria a distância mais ou menos daqui na Lua, tá pessoal? Em 1 segundo. É uma distância absurda.
Bom, outra medida seria de massa, né, que é um padrão, né, que a gente faz essa comparação. Então, um padrão também é um cilindro de platina e irídio, de novo aqui, porque é uma liga muito estável, que está armazenado. Isso daqui tá bem aqui o padrão, está dentro de um vidro, dentro de outro vidro, dentro de outro vidro. Isso aqui está lá guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas na França. Tá bom? Então, mais uma vez, é uma comparação com o peso que a gente decidiu. Aquele pezinho ali tem 1 kg. Então, tudo que a gente fala a respeito de quilograma tem que ser comparado àquele pezinho ali de metal. Beleza? Outra medida seria o tempo. Em 1967, a gente criou aí o relógio atômico. É o tal do NBS-4, em que ele utiliza aí o Césio 133, né, a frequência do Césio 33 para poder contar qual seria a medida do tempo. Então veja que ele oscila bastante, né? São bastante hertz aí, ele oscila muitas vezes por segundo, e o que torna um resultado bem preciso. Tá? Esses relógios atômicos aí, esse daqui, o NBS-4, ele tem uma precisão de 1 segundo a cada 30 mil anos, ou seja, a cada 30 mil anos ele atrasa apenas 1 segundo. Então o Césio 133 é um excelente relógio. E essa tecnologia evoluiu. Claro, em 1999 a gente criou aí outro relógio atômico, que é o NIST-F1, que utiliza laser na sua composição, mas também, de novo, o Césio. Tá? E aí ele deu uma precisão muito melhor para a gente, né? De 20 milhões de anos. Então, não só mais 20 mil anos, mas 20 milhões de anos a cada 1 segundo. E depois ele passou por uma atualização em 2005 que garantiu para ele uma precisão de 1 segundo a cada 60 milhões de anos. Então, relógio atômico. Bom, o que seria então um sistema internacional de unidades? É nada mais do que um comitê internacional, né? As pessoas se juntaram para poder definir o que seria um padrão, né? O padrão de medidas. Aqui eu citei os três, né? Metro, quilograma e segundo, que são consideradas as grandezas fundamentais da mecânica, que é o que a gente vai ver bastante aqui no nosso curso. Bom, vou apresentar aqui para vocês uma tabela aí dos submúltiplos e múltiplos das grandezas no sistema internacional. Então, coisa que a gente vai ter que saber seria daqui do pico até o peta, que é 10 a 15. Tá bom? Então, são medidas, uma medida muito grande. Isso daqui a gente tem que decorar para poder... pelo menos aqui no ensino médio a gente vai trabalhar bastante com eles, então a gente tem que ficar mais próximos aqui dessas grandezas, tá bom? E claro que eu vou falar isso em sala de aula com mais calma. E alguns tipos de grandeza, nós temos dois tipos, que é escalares e vetoriais. Por enquanto nós estamos concentrados nas escalares, né, no início do nosso curso, que é definida apenas por um valor numérico e a sua unidade. Então, por exemplo, quando eu falo assim, uma dúzia de ovos, eu consigo definir a minha grandeza exatamente pelo número, né, dúzia, no caso da unidade, no caso aqui ovos. Né? Outra medida escalar seria aí, né, R$5, um exemplo. Eu consigo definir perfeitamente apenas pelo valor numérico e a sua unidade. Ou, por exemplo, perguntar a sua idade, né? Você vai falar a mesma coisa. Vai falar, sei lá, 33 anos. Então, eu tenho 33, é a unidade, perdão, 33 o valor numérico e a unidade anos. E vetores, né? Qual seria o tipo de grandeza vetorial? Aquele que, além do módulo, da intensidade, né, do número, ele precisa também de direção e sentido. Por exemplo, quando eu falo de velocidade, não basta eu falar que a velocidade do carro é de 80 km por hora, eu tenho que dizer qual é a sua direção e qual é o seu sentido, para onde que ele está indo. Ou quando eu falo de posição, né, se esse barquinho sair aqui do meio do mar e andar 1 km, onde é que ele vai estar no final de 1 km? Eu tenho que dizer para onde que ele está indo, né? Então tem que dizer pelo menos uma direção e um sentido. Assim também quando eu falo de força, é um outro exemplo de uma grandeza vetorial. Quando eu aplico uma força, eu tenho que dizer para onde que eu estou aplicando essa força, tá bom? Outro conceito que a gente tem que saber no nosso curso seria notação científica e ordem de grandeza. Bom, notação científica, pessoal, não é nada mais do que uma representação de um número muito grande ou um número muito pequeno. Então, para a gente não ficar escrevendo um número muito pequeno, imagina 0,00000, ficar toda hora escrevendo esse número grandão, a gente representa ele como sendo um múltiplo de uma potência de 10. Então tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso seria um número muito pequeno.
Ou um número muito grande. Nós temos aqui um número gigantesco, muitos zeros à direita, né? Por exemplo, o número de Avogadro é um número gigantesco, é vezes 10 a 23. Então, para a gente representar, a gente representa assim, como sendo um número, né? Geralmente ele tem duas casas decimais depois da vírgula, tá bom? Uma casa apenas aqui, né? Um algarismo significativo, duas casas decimais depois da vírgula. Nós temos uma potência de base 10 elevado a um número natural que pode ser positivo ou negativo. Negativo se ele for um número muito pequeno, positivo se ele for um número muito grande. Apenas uma representação, a gente vai trabalhar bastante isso daqui dentro da sala de aula, tá bom? E ordem de grandeza, a notação científica ajuda a gente a dizer o que seria a ordem de grandeza. Tá? Mas a ordem de grandeza é essa expressão da potência de 10 mais próxima de uma determinada medida. E tem um macetezinho para você determinar qual que é a ordem de grandeza, sabendo, né, a notação científica daquele número. Então, se esse número aqui, né, o A, ele for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é aquele número n natural. Se o A for maior do que 3,16, então você vai adicionar mais 1 aqui na ordem de grandeza. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui 2,5 vezes 10 a sétima. Qual seria a ordem de grandeza desse camarada? Você compara. 2,5 é menor do que 3,16? Então a ordem de grandeza é igual a 7. Outro exemplo, 6,5 vezes 10 a oitava. Qual seria a ordem de grandeza? Ordem de grandeza, vamos lá, 6,5 é maior do que 3,16, logo eu tenho que somar mais 1 aqui no expoente 8. Então a ordem de grandeza seria 9. Tudo bem? Opa, mais 1, né? Mais 1 que é igual a 9. 10 a nona seria a ordem de grandeza. Bom, outro exemplo aqui, né? 8,12 vezes 10 a menos 10. Então, 8,12 é maior do que 3,16. Eu tenho que somar mais 1 ao expoente. Então, nós temos menos 10 mais 1. Isso aqui é igual a menos 9. Essa seria a minha ordem de grandeza, 10 a menos 9. E assim por diante. Tudo bem, senhoras e senhores? Isso é apenas uma palhinha. Estou falando brevemente, rapidamente. Claro que nós vamos ver durante a semana isso daqui com mais calma, tá bom? Dentro da sala de aula e nas nossas lives também. Eu só não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande. Já estamos com 17 minutos, né? Então vamos lá, vou me despedir, vou ficando por aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. A gente se vê na sala de aula. Valeu, tchau, tchau.